Mulher intitulada tenta me forçar a sair de um lago público, eu a forço a sair em vez disso. Isso aconteceu há alguns anos. Eu costumava trabalhar como detetive em um departamento de polícia local, aposentado agora. E isso ocorreu quando eu ainda estava empregado lá. Na minha vida, sempre fiz todo o possível para ficar do lado correto da lei, pois considero a hipocrisia um dos piores traços para um policial ter. Eu tinha um barco de esqui legal, e no meu tempo livre eu gostava de levar minha família para o lago público local para usar o barco e o tubo, esquiar na água, nadar etc. Meus filhos tinham 12 e 13 anos na época, e eles realmente gostavam disso. Eles queriam ir quase todos os dias de folga que eu tinha, durante o verão inteiro. Um dia, estávamos no lago, e depois de algumas horas, minha filha mencionou que precisava usar o banheiro. O lago também tinha uma praia pública com banheiros públicos, e costumávamos fazer pausas lá. Nós nos aproximávamos da margem bem longe da área de natação demarcada, e nós desembarcaríamos para usar as instalações. Em um dia, quando nos aproximamos, eu notei uma mulher em uma espreguiçadeira, tomando sol na margem perto de onde nós encostávamos o barco. Eu fiquei cerca de 15 metros de distância dela, ainda cerca de 75 metros de distância da área de natação. Enquanto eu manobrava o barco em direção à margem em marcha lenta, conforme eu me aproximava, ela se levantou e me olhou com raiva, enquanto meus filhos sussurravam que a conheciam como uma inspetora de cantina má de sua antiga escola primária. Quando encostei o barco na margem, essa mulher começou a gritar bem alto que eu estava quebrando a lei. Eu sorri o mais amigável que pude. Disse: sério? Que lei? Ela continuou gritando, dizendo que eu estava dirigindo um barco a motor em uma área de natação. Eu apontei para a área de natação demarcada a cerca de 75 metros de distância e perguntei: você quer dizer aquela área de natação? Ao que ela respondeu: sim. Eu disse a ela que nunca entrei nem cheguei perto da área de natação, e que o meu barco estava agora tão perto quanto eu ia chegar. Ela disse que a lei proíbe barcos de encostarem em qualquer margem. Haha, como você entra ou sai de um barco? Nadando? E agora ela estava ligando para o filho dela, o delegado, que ia me encrencar. Nesse ponto, eu estava começando a curtir isso um pouco, porque eu tinha certeza de que o filho dela, o delegado, diria à mãe dela que ela não poderia me impedir de encostar meu barco na margem. Eu fiquei por perto enquanto ela ligava para alguém, assumindo que era o filho dela, no celular. Então ela leu para a pessoa no telefone o número do casco do meu barco. É como uma placa de carro para barcos. Em seguida, ela diz, com um sorriso no rosto: meu filho vai ordenar que você saia do lago, agora. E o que acontece em seguida me chocou. Essa mulher me chama pelo meu nome completo. E então ela me entrega o telefone. Agora, devo dizer que isso, o que acabou de acontecer, é uma violação clara, muito clara, da lei. No meu estado, é conhecido como uma violação do lei. E policiais delegados são muito frequentemente acusados desse crime. Eu leio sobre isso várias vezes por ano. Se um policial usa seu computador de polícia para divulgar informações pessoais, digamos que um delegado diga para mãe dele o nome do proprietário registrado de um barco com quem ela está discutindo, por exemplo, é um crime, sem si. Mas, todo policial sabe disso. Então, enquanto eu pegava o telefone, imediatamente eu digo: quem está falando? Eu ouço: aqui é o delegado fulano de tal do escritório do xerife do condado de censurado. E eu interrompo imediatamente e digo: delegado, você sabe o que é uma violação do lei? Vários segundos de silêncio. Eu digo: delegado fulano de tal, usando o nome real dele, é claro. Você ainda está aí? Ele diz: sim. Então eu digo novamente: delegado fulano de tal, deixe-me perguntar de novo. Você sabe o que é uma violação do lei? Ele gagueja uma resposta sobre números de casco de barco e registros públicos ou algo assim. Eu disse: não, isso não é o que é uma violação do lei. Já que você não sabe, eu preciso lembrar ao seu supervisor o que é uma violação do lei? Novamente, silêncio. Então eu disse: vou te falar o que. Vou devolver esse telefone para sua mãe. Então você vai dizer para sua mãe sair desta praia agora mesmo. Então todos nós podemos esquecer que isso aconteceu. Entendido? Longo silêncio. Entendido? Ele solta um longo suspiro e diz: sim, ok. Eu devolvo o telefone para a mãe dele. Ela sussurra no telefone por alguns segundos e depois fecha o telefone com raiva, sem olhar nos olhos. Ela recolhe suas coisas e vai embora. Pensei em denunciá-lo de qualquer maneira.
Tecnicamente eu era vítima, mas eu não estava me sentindo vitimizado de forma alguma. Haha, então deixei para lá. Apenas mais uma vez vi a senhora na praia. E assim que ela me viu, ela novamente empacotou suas coisas e novamente foi embora. Edit. Quando estou de folga, sou um cidadão, gostem ou não, e francamente, graças a Deus por isso, eu nunca liguei para o negócio da linha azul fina, e quando estava de serviço, testemunhei e depois denunciei um policial e, em outro momento, um despachante quebrando a lei. Para o despachante, uma violação do lei de contravenção, na verdade, o que reportei prontamente ambas as vezes ao meu superior. Ambos foram demitidos a propósito. O policial ainda está cumprindo pena federal. Enquanto digito isso, como detetive, processei um policial uma vez por um crime que começou sem nenhuma evidência contra ele. Na verdade, consegui que o sujeito confessasse. Fiquei chocado, apenas porque ele deveria saber o seu direito à autoincriminação. Ele foi acusado e se declarou culpado de um crime. Tenho orgulho disso, caso você esteja se perguntando. Tenho certeza de que provavelmente tive casos envolvendo outros policiais, mesmo que não me lembre disso agora, mas todos os cidadãos têm direitos. Até os cidadãos policiais. Quando estou de folga, tenho o direito de não denunciar algo que me torne uma vítima, se assim escolher. Mas agora você é um hipócrita. Não, todos nós podemos escolher ou não, todos têm direitos, e eu processarei felizmente qualquer um, policial ou não. Quando eu for verdadeiramente vitimizado, eu posso tomar a decisão de quando sou vitimizado, mas exigir que eu me torne uma vítima quando eu não quero ser? Fiz um cara depilar suas partes íntimas no primeiro encontro depois que ele mentiu para mim. Quando estava no início dos meus 20 anos e os encontros online estavam começando, criei um perfil e disse que não ia me interessar por duas coisas: fumantes e pessoas com filhos, só isso. Você poderia ser qualquer outra coisa, e se houvesse química, tudo estaria bem. Conheci esse cara de manhã cedo para um encontro de café da manhã e estávamos nos dando bem de forma mediana, sem faíscas, mas sem sinais vermelhos. O encontro durou 2,5 horas, o café da manhã demorou uma eternidade até dividirmos a conta e ele me contar que tem um filho. Perguntei a ele se ele tinha lido meu perfil para saber que eu não estava interessada nisso, e ele disse sim, li isso, mas sabia que se você passasse um tempo comigo, veria como sou ótimo e como estaria disposta a passar por cima disso. Fiquei chocada, pois agora ele desperdiçou 3 horas da minha vida e estava bem com ser um mentiroso. Isso era inaceitável para mim. Eu disse bem, não quero que esse encontro termine, mas tenho que ir para o outro lado da cidade daqui a 1 hora para fazer minha depilação brasileira, onde eles tiram todos os pelos, inclusive o do ânus. Quer ir comigo e fazer também? Não dói, uma mentira total, e acho atraente em homens serem limpos lá sem pressão. Mas estou bem ocupada o resto da semana e este é o único dia livre. Ele estava totalmente disposto a me seguir para qualquer lugar. Eu disse às moças que era a primeira vez dele e que elas deveriam fazer tudo, incluindo a região do ânus. Ele segurou minha mão entre uma cortina e ambos fizemos a depilação ao mesmo tempo. Ele gritou muito, mas foi um campeão e fiz ele pagar pela dele e nunca mais o chamei. Se você está por aí, Cris, por favor, não minta para as mulheres no primeiro encontro. É uma maneira realmente ruim de começar um relacionamento. Edit. Uau, bem, parece que a maioria das pessoas teve 3 reações gerais. 1. Isso é deliciosamente mesquinho. 2. Você é uma pessoa horrível, mais outras palavras ofensivas. E 3. Isso é falso. Obrigado a todos pela validação de que os encontros online são ruins para todos os gêneros e você não deve começar com uma mentira. 2. Sim, eu sou uma pessoa horrível. 3. Não é falso, mas você pode pensar assim se quiser. Quando eu estava no início dos meus 20 anos, fiz muitas coisas que talvez ainda faria agora e outras não. E para todos aqueles que estão me enviando mensagens me chamando de coisas desagradáveis por trás de seus teclados, isso é uma vingança mesquinha, então você veio aqui para isso. Meu cunhado tentou me fazer ser demitido, então estraguei as fotos do casamento dele. Isso aconteceu há cerca de 4 anos. Na época, eu era casado com minha agora ex-esposa. A irmã dela, Alice, estava se casando com Roger, mas vamos voltar um pouco para eu poder situar a situação. É um pouco longo, mas acompanhem, amigos. Eu tinha um histórico com Roger e não nos suportávamos nem um pouco, para ser ameno. Ele era, um mentiroso compulsivo,
aproveitador e trapaceiro, e basicamente tinha afastado Alice da maioria de seus amigos e familiares. Ele e eu tivemos um desentendimento por causa de tudo isso, onde eu o confrontei sobre todas as mentiras dele. Em vingança, ele disse várias mentiras horríveis sobre mim para a família e fez o possível para tentar me demitir do meu emprego, além de outras coisas que não posso discutir, coisas realmente malignas. Como resultado, tivemos que pagar um advogado para enviar uma carta de cessação e desistência para ele e cortamos o contato com os dois. Eu nem sequer estaria no mesmo prédio que ele, por qualquer motivo, incluindo aniversários, Natal, etc. Depois de alguns anos, ainda não tinha contato com nenhum deles. Minha esposa conversava ocasionalmente com a irmã, o que não me incomodava muito, mas comecei a receber muita pressão dos meus sogros para normalizar um pouco as coisas, vocês sabem, pelo bem da família. Bem, eu me dava muito bem com meus sogros e era realmente importante para eles, então eu tentei. Basicamente, eu estaria em um evento com eles, mas não socializaria ou interagiria com nenhum deles. Alguns meses depois eles anunciaram o noivado e começaram a planejar o casamento. Minha esposa seria a madrinha de honra e nossos filhos, 6 e 4 anos, seriam a daminha de honra e o pajem. Agora, eu absolutamente não fazia parte do cortejo, isso você precisa entender, e estava perfeitamente bem com isso, conforme o planejamento. Continua, fiquei sabendo que Roger gostaria de me dar um terno como forma de se desculpar e para que eu não precisasse levar um terno meu, eu tinha muitos ternos. Então foi um pedido muito estranho, mas ele tinha algum dinheiro e disse que era sua maneira de tentar se desculpar por toda a confusão no passado. Tudo bem, tudo bem. Vou aceitar. Enviei minhas medidas junto com as do meu filho para a organizadora do casamento. O casamento seria em outro estado, então eu não veria o terno até pegá-lo. Um dia antes do casamento, isso me preocupou, junto com a insistência dele de que eu não precisava levar um terno, então levei o meu terno também, um terno cinza carvão de 2 peças, com camisa branca e gravata azul. Nós voamos para o estado, fizemos o check-in no hotel, e eu fui à alfaiataria para pegar os ternos junto com meu filho e meu sogro. Também não fazia parte do cortejo, mas estava pegando um terno. Acontece que Roger não comprou ternos para nós, mas na verdade nos alugou os mesmos smokings cor de creme do lado dele do cortejo. Basicamente, tentando nos vestir como os padrinhos, apesar de não fazermos parte do cortejo. Imediatamente entendi porque ele não queria que eu trouxesse um terno e achei isso muito engraçado, mas não disse nada e deixei ele pensar que tinha conseguido me enrolar. Minha esposa também achou isso muito engraçado e aí formulamos nosso plano. No dia do casamento, todos se arrumaram com suas roupas de casamento, vestidos, champanhe e smokings cor de creme, e eu, no meu terno cinza carvão. Quando Roger me viu, ele foi cordial, mas parecia um pouco irritado. Descobri por fofocas que ele estava absolutamente furioso porque eu não usei o smoking, o que, francamente, fez o meu dia. Agora, para a melhor parte, e a vingança mesquinha, as fotos, como eu era família próxima, fui incluído em muitas fotos por padrão, mas minha esposa, abençoe o coração dela, fez questão de me puxar para quase todas as fotos que ela conseguiu. Quando as fotos voltaram, foi incrível. Em pelo menos 60% das fotos, eu estava lá em algum lugar, destacando-me como um polegar dolorido. Alice ficou tão furiosa que teve um colapso nervoso e insistiu que todos se reunissem para refazer as fotos da maneira certa, o que, é claro, não aconteceu, já que isso foi 3 meses após o casamento. Então é isso, aproveitem o álbum de casamento com seu esquema de cores quase perfeito e coordenação. Edit, já que todos querem saber por que nos separamos, não foi relacionado a isso. Ela tinha alguns problemas de saúde mental não tratados e questões de infidelidade que tornaram uma união contínua insustentável. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários.
Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até a próxima!